Considere as informações do trecho a seguir para responder à questão seguinte. Diante das gravações de conversas entre pessoas, os visitantes do Waterhole tinham probabilidade 200% maior de fugir e se escafediam com velocidade 40% maior do que diante de sons de leões. Gente, isso aqui é tirado de um texto maior, mas eu não coloco o texto inteiro porque a UERJ dá o texto e já dá o trecho necessário. Então, esses visitantes dos waterholes são animais, tá? Você vai pegar um pouco mais disso aqui na pergunta. Ó. Considere uma girafa que, ao ouvir o rugido de um leão, fuja correndo à velocidade média de 54 km por hora. Eles queriam mostrar nesse texto como os animais já se acostumaram, de certa forma, acostumaram entre aspas, né, a ter medo de humanos, mais do que qualquer outra coisa. Então eles mediram lá que se uma girafa ouve um rugido de um leão, ela foge a 54 km por hora. Dá no pé, fugiu o leão, mas quando ouve humanos conversando, aumenta muito a chance dela fugir e ela foge com velocidade muito maior, ela fica com muito mais medo de humanos do que de um leão, tá? Essa é a moral da história, o que o texto quer passar, como o humano tornou um ser tão predatório, né, assim, a ponto de ser coisa tão perigoso, assim, por quase todos os animais da savana, né, da Waterhole, se não me engano, é na África, aí tem que ler o texto de novo, não lembro de cor. Mas enfim, ele fala que é 40% maior. Aí ele te dá a velocidade com que ela foge do leão. Você vai ter que achar a velocidade que ela foge de um humano, que é 40% maior. E vai ter que lembrar nas minhas aulinhas de porcentagem. Ao ouvir a voz humana, essa girafa percorre 105 metros no seguinte intervalo de tempo em segundos. Então, observe que ele deu uma distância que é a resposta em segundos. Então, o ideal seria ter a velocidade com que ela foge em quê? Metros por segundo. Então, ao contrário da questão 1 dessa aula, em que era melhor não converter, porque as respostas estavam em quilômetros por hora, aqui, como a resposta é em segundos e o dado está em metros, é interessante converter 54 quilômetros para metros por segundo. Então, o que eu faço? Divido por 3,6. 54 é um valor bem batido, para quem já treinou bastante, já decorou que isso aqui é o 15 metros por segundo, né? O 10 metros por segundo, que é o 36 km por hora, o 54, que é o 15, o 72, que é o 20, e o 108, que é o 30, são, acho que, os top dos tops de velocidades que aparecem em km por hora. Então, você acaba memorizando a conversão para metro por segundo, mas se não memorizar, basta dividir por 3,6. Bom, tenho agora a velocidade em metros por segundo, vou aumentá-la em 40%. E aí você deve lembrar nas minhas aulas de porcentagem que se eu quero, vou chamar de velocidade final aqui, ou velocidade de H, de fuga de humano, é a velocidade de fuga de leão, multiplicada por 1 mais a taxa de aumento, que é 40%. Em número decimal fica 0,4. Então, é 1 mais 0,4 dá 1,4. Basta eu pegar a velocidade original, ou o valor original do que quer que seja, e multiplicá-lo por 1 mais a taxa de aumento, nesse caso 1 mais 0,4, ou seja, 1,4, que já dá o valor acrescido de 40%. Eu ensino isso na aula de porcentagem, é legal, porque ficar fazendo regra de 3 gasta um tempo maior e tempo é precioso. E se você não fizer direitinho a regra de 3, que nem ensinei na questão 2, colocando unidade direitinho, você tem mais chances de errar. Então vale a pena ir aprendendo isso de equacionar, tornar mais linear esses cálculos com porcentagem. Você quer o valor após o aumento, multiplica o valor original por 1 mais a taxa. Quer o valor após uma redução ou desconto? Pega o valor original e multiplica por 1 menos a taxa em decimal, que já dá o valor final. Então, vamos lá? Velocidade de fuga de humano é o 15, já convertido para metro. Eu podia converter o 54, multiplicar por 1,4, 54, e depois converter para metro por segundo? Pode, mas vai dar um número meio quebrado. Acho que vale a pena converter primeiro. 15 vezes 1,4. Agora é a hora que você dá pausa no vídeo. Vai treinar, fazer continha para não errar um dia da prova. Eu vou pegar minha colinha, que eu já fiz aqui, ó, no papel e caneta. E dá exatamente 21. 21, o quê? Metros por segundo, né? Porque isso aqui já está em metros por segundo. Então, metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade média com que ela foge, né? Velocidade média com que ela foge. Basta usar a equação da velocidade média que eu ensinei na questão 1, que é a variação do espaço pela variação do tempo. A velocidade média é 21. O espaço ele deu, que foi 105 metros. Basta achar o tempo. Passo ΔT multiplicando 21. Em seguida, passo 21
dividindo 105, fica 105 por 21. Aqui dá para fazer de cabeça, né? Porque 100, 21 é 20 vezes 5, dá 100. Como é 21, vai dar 105 vezes 5. Então, isso aqui vai dar exatamente 5. 5 o quê? Eu usei isso aqui em metros, isso é em metros por segundo, então essa resposta já é em segundos. A girafa, com medo de um humano, percorre mais de 100 metros em apenas 5 segundos. É uma baita velocidade. Você vê aqui aumentar 40% de 54 km por hora, que já é uma velocidade alta, chega aí nos seus 70 e poucos km por hora de fuga, para você ver o medo que elas sentem. Gabarito C de casa.